Olá amigos, estamos dando início a mais uma edição do Momento Empresarial, que hoje vai discutir as novas economias. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Alonso Neto, que é empreendedor. Alonso, seja bem-vindo ao Momento Empresarial. Obrigado, Hamilton. É um prazer estar aqui com você no Momento Empresarial, compartilhar um pouco do que a gente tem visto aí de novas tendências no mercado. A gente tem ouvido falar muito em transição, em novas economias e oportunidades que estão surgindo aí. A gente está muito curioso porque a gente ouviu muito falar das novas economias, economia colaborativa, economia compartilhada, criativa. Então, hoje com o surgimento das tecnologias, enfim, das preocupações com o meio ambiente, enfim, com todo esse novo cenário, né, dos últimos 10, 15 anos, a gente vê que realmente está saindo novas alternativas de se ver o fluxo financeiro, de se ver as economias, de se ver... Então eu gostaria que você contasse primeiro como é que é ser um empreendedor, né? Como é que você despertou para o empreendedorismo e como isso ocorreu. Eu acho que me entendo como empreendedor já desde criança, porque eu venho de uma família de empresários. Uhum. Meu avô já tem negócio há 50 anos, desde 1964. Uhum. E sempre me chamou atenção, negócios, daí parti para a faculdade de administração. Hoje faço pós-graduação em marketing na USP. Então, o empreendedorismo sempre me chamou atenção. Hoje a gente atua com lojas de varejo e também como consultor. E hoje em dia vem chamando muita atenção novas oportunidades, né? Como você falou, essas tendências de negócios estão surgindo aí diversas economias, né? A gente chama de economia colaborativa, economia compartilhada, economia criativa e economia multimoedas. Então, a gente tem negócios inovadores que estão surgindo, fazendo aí um reboliço no mercado tradicional. E isso abre oportunidades também para o empreendedorismo, né? Se explica para nós assim, por exemplo, o que é a economia, inicialmente a colaborativa? Essas novas economias a gente chama de economias exponenciais, não só a colaborativa. Elas surgiram como forma de conectar a oferta e demanda, eliminando intermediários. Então as pessoas passaram a ver que existem alternativas, não depender só de empresas tradicionalmente estabelecidas, mas de negócios que conectam a oferta e demanda. Daí você tem um produto, um serviço que você necessita, você tem alternativas para conseguir. O exemplo que a gente costuma usar é o exemplo da furadeira. Todo mundo tem uma furadeira em casa, eu tenho, você deve ter também. Mas uma furadeira a gente utiliza em média 15 minutos durante a nossa vida inteira. Então por que todo mundo tem que ter uma furadeira e não uma pessoa pode ter uma e compartilhar com as outras? Então todos esses negócios que a gente coloca dentro desse hall de novas economias, como a colaborativa, eles partem desse princípio, de que existem recursos ociosos e que esses recursos podem ser utilizados para gerar valor para as partes. A gente vê, por exemplo, o caso da piscina, né? O tempo que você passa dentro dela não compensa o investimento, né? Muita gente depois se arrepende, né, de fazer piscina, porque frequenta o clube, usa muito pouco, né? Esse é um dos exemplos, né? Com certeza. E não só esse, a gente tem exemplos em praticamente todas as áreas, né? E o que foi o fator que trouxe essa nova realidade para o mercado de consumo foi a internet, como plataforma de conectar as pessoas. Então, se hoje eu tenho uma necessidade aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, eu posso ter uma pessoa que disponibiliza um serviço em qualquer lugar do mundo e eu posso consumir esse serviço. Então a internet surgiu como plataforma para conectar as pessoas. E daí... A gente vê em São Paulo, por exemplo, tem as caronas, né? Retornaram à antiga lotação. Era o táxi que ia pegando as pessoas no ponto e cobrava um preço mais acessível. Sim. E a gente vê esse retorno nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Já vem a volta da lotação, agora São Paulo com o carro preto. Então eles começam a ter alternativas já dentro desse cenário, né? Exatamente.
Tem alguns mercados, como você citou, o mercado de transporte, ele tá passando por esse momento de transição. E isso vai acontecer com todos os mercados, porque as pessoas estão se empoderando, vendo que existem alternativas que podem se conectar. E como você deu o exemplo da lotação, juntos a gente pode fazer mais. E isso aí vai causar uma revolução. A economia, antes da gente falar da multimoedas, a criativa está também inserida aí. Está também inserida por ser um novo paradigma, né? A gente deixar de olhar só para as soluções tradicionais e utilizar a inteligência coletiva, utilizar o potencial cultural das pessoas para criar soluções criativas para os problemas. Então a gente não tem só a questão de colaborar, de unir forças, mas tem a questão da criatividade também, que vem do fator cultural. A gente tem capacidades, tem potencial para resolver problemas de forma criativa. Então acho que um pouco do que está acontecendo as pessoas estão rebolando, estão se mexendo, saindo do lugar. Um exemplo disso, para a gente ver esses coworks agora, né? Esse dia eu conheci um cowork que chama Fábrica dos Jovens. Bacana. E eles fazem uma festa por mês para poder pagar os custos e tudo isso. Quer dizer, é muito criativo. Eles ficam lá desenvolvendo ideias e projetos o mês inteiro, fazem uma bela de uma festa, pagam as contas e tocam a vida para frente. Quer dizer, eu acho muito legal. Eu queria que você falasse também o que é a economia multimoedas. A economia multimoedas, ela vem no sentido de alternativas para as moedas tradicionais, tá? Então, é uma forma de você fluir, de gerar fluxo financeiro, econômico dentro da sociedade, um pouco além do dinheiro. Então, a gente tem alternativas como o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, né? Você cria uma mobilização por alguma causa ou por algum projeto, daí as pessoas colaboram e você consegue viabilizar um projeto com o capital de diversas pessoas. E além disso, estão surgindo moedas, por exemplo, tempo, moedas locais, onde pessoas oferecem serviços e daí podem trocar esses serviços por produtos. Então, tem comunidades, eu sei que existe uma no Sul, que, por exemplo, um dentista faz um atendimento, a pessoa não paga com dinheiro, paga com crédito que o dentista depois pode usar no mercado, e aí o dono do mercado pode utilizar na farmácia, e assim por diante. Então, moedas locais que estão surgindo como alternativas ao dinheiro. Isso é mais um fenômeno que a gente vê. E isso, de uma forma ou de outra, acaba fazendo com que a economia continue crescendo, girando, né? Então, legal. No próximo bloco, então, a gente continua esse papo e eu estou muito curioso para saber dessas novas empresas de tecnologia, tipo Uber, tipo Airbnb, né? Quer dizer, são empresas que realmente o próprio WhatsApp, as próprias ferramentas hoje que nós utilizamos. Olá, amigos! Estamos de volta ao Momento Empresarial, que hoje discute o mercado de novas economias. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o empreendedor Alonso Neto. Alonso, então, você deu um exemplo para a gente do que é a economia colaborativa, compartilhada, criativa e, finalmente, a de multimoedas. Agora, uma curiosidade, como é que você teve acesso a conhecer esse novo conceito, essa nova metodologia? Eu sempre muito curioso, né, estudando o que está acontecendo no mercado. Por um acaso, estava assistindo um programa na televisão e daí conheci uma rede colaborativa de troca de tempo, que é chamada Believe. É uma rede brasileira que ela foi criada pela Lohane Scarpione, é uma das 35 brasileiras mais inovadoras pelo MIT. E eu gostei muito da ideia, onde você pode trocar seu tempo por alguma atividade. Então eu ofereço uma consultoria em marketing, posso trocar por uma aula de inglês, por uma aula de espanhol, por uma aula de programação, enfim, qualquer atividade dentro da rede. Eu achei esse modelo muito interessante e eles tinham um programa de embaixadores. Daí eu me inscrevi no programa de embaixadores e fui selecionado. E durante esse processo seletivo e a fase de treinamento, a gente teve contato com iniciativas no mundo todo que estão envolvidas nessas novas economias. Então passei a assistir muita palestra, ler muito artigo, e daí começou a me chamar a atenção o formato, né, desses novos mercados, as novas economias,
as consequências da chegada dessas empresas nos mercados tradicionais e oportunidades para a gente empreender olhando para esses novos negócios. Interessante. Agora fala para nós, por exemplo, está dando aquela polêmica toda o Uber, por exemplo, né? Aqui em Uberlândia, não sei se ele já chegou, e se chegou está muito escondidinho, né? Mas a gente sabe que hoje você tem essa opção, é aquilo que você falou no bloco anterior, esse é um dos mercados que passam por um momento de transformação, de inovação, de uma nova visão, e o corporativismo aí segurando, muitos, por exemplo, em São Paulo, os vereadores optaram tudo por ser a favor dos táxis, tudo isso, e se criou uma polêmica muito grande no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então a gente vê, mas é realmente uma coisa fabulosa, né? Um serviço muito bem oferecido, pontual, é tudo isso que... E o próprio Netflix, por exemplo, que é um novo serviço que concorre não só com a televisão, mas com o cinema, né? Quer dizer, né? O WhatsApp, que foi uma baita de uma revolução. Quer dizer, eu queria que você falasse dessas novas empresas dentro de um cenário ainda conservador, né? Você citou o exemplo do Netflix. Está tendo até um movimento dos cinemas americanos estão boicotando os filmes do Netflix, porque agora o Netflix produz filmes também. E é um grande exemplo dessas novas economias, um serviço de recorrência, de assinatura. Eu não preciso ir lá e comprar o filme. Eu assino, pago uma assinatura mensal e eu posso assistir quantos filmes eu quiser. Mas eu acho que o grande expoente desse novo mercado é realmente o Uber, pela polêmica que está causando aí Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje mesmo estava vendo no jornal que a Prefeitura de São Paulo vai criar um aplicativo próprio, então vai barrar o Uber e criar um aplicativo próprio. Criou os carros pretos lá, que eles estão chamando de carro preto, né? É verdade. Mas a grande característica é que essas empresas são empresas gigantes. Hoje o Uber é a maior empresa de transportes do mundo, com valor de 51 bilhões de dólares. Então ela... Não tem ativo, né? Exatamente. Só tem ideia, né? A grande característica é que essas empresas não têm ativos. O Uber é a maior empresa de transporte do mundo, não tem nenhum carro. Da mesma forma, o Airbnb, que é uma empresa de hospedagem, é a maior empresa de hospedagem do mundo e não tem nenhum hotel. É maior que IHG, que Hilton, que Accor. Hoje avaliada em 25 bilhões de dólares, que é o valor de mercado da Petrobras. Então, você imaginar uma Petrobras com 500 mil funcionários, com plataformas de petróleo, com postos de gasolina. Ativo enorme. Exatamente. Um baita de um ativo, hoje ela é metade de um Uber, 51 bi. Então, a grande característica é que o patrimônio deixou de ser uma vantagem competitiva para esse mercado futuro que a gente está olhando. O mais importante é você gerar conexões, é você conectar oferta e demanda. E você criar um ambiente para que as pessoas consigam fazer negócios entre si, que é o grande exemplo do Uber. E a marca, como fica aí, o brand? Como é que você vê? Eu vejo que o branding precisa ter muito cuidado para você consolidar. Então, o exemplo do Uber, os motoristas são avaliados, né? Ele recebe uma nota depois de cada corrida. E eles têm que ter uma nota mínima de 4,6 de 5. Então, o motorista ele tem que oferecer um serviço de altíssimo nível. E isso é o que garante a marca da Uber, né? Que ficou tão consolidada e chama tanta atenção. Hoje, o valor de mercado dele realmente é por conta da marca que foi criada. E também o software, que é fantástico, né? O software que você solicita e tudo isso, né? E o que me chamou a atenção também, eu já tive a oportunidade de usar, é aquele 99 táxi. Né? Você pede o táxi, ele te dá 5 minutos, você entra no seu telefone e você acompanha todo o trajeto do táxi que está vindo te buscar, aceita cartão, tem uma série de coisas, quer dizer, e esse é um serviço que veio e agregou aos taxistas a frota já existente, né? É muito interessante, né? Mas a tecnologia ela deixou de ser uma barreira de entrada. Essas empresas têm softwares fabulosos, sistemas incríveis. Mas isso não deixa de ser possível para um empreendedor aqui da cidade de Uberlândia desenvolver um aplicativo que seja fenomenal e consiga crescer, ter escala. Então, a questão é que a tecnologia deixou de ser uma barreira de entrada. Então, está permitindo que novos serviços eles consigam competir de igual para igual.
E essa transformação deixa as empresas que estão já consolidadas em posição de defesa, que é exatamente o que aconteceu com os taxistas. De ir lá na prefeitura e reclamar pelos direitos deles, o que é uma coisa correta. E aí pressiona os vereadores, o vereador ele não está preocupado com a eficiência, ele está preocupado com o voto dele, com todo o respeito aos políticos, mas nós sabemos disso. Então ele vai votar os interesses dos corporativistas, né, por exemplo. Infelizmente, a gente está num país que tem essa realidade, né? Mas o que é importante é que essas empresas conseguem combinar competências para gerar valor para as pessoas. E o que a gente vê também muito, agora se fala muito, eu mesmo já fiz palestra a respeito do branded content, ou seja, cada vez mais as empresas criam conteúdo, as marcas é que criam conteúdo. Então você entra na rede social, fica sabendo, por exemplo, de uma história muito fantástica e tal, e subliminarmente você sabe que por trás tem uma marca associada, né? Eu vi, por exemplo, outro dia a Hellmann's, você entra no supermercado, eles adaptaram um software que a dona de casa faz todas as compras, quando ela compra a Hellmann's passa no caixa, tem um leitor ali que já, um algoritmo, eu não sei, que vê todas as compras que a mulher comprou e já no verso da nota vem todas as receitas que ela pode fazer com aquela compra. Legal. Né? Uma coisa fantástica. Isso é economia criativa, né? O exemplo dos QR Codes, né? Códigozinho que você aponta a câmera do celular. Então, hoje tem produtos que na embalagem vem o QR Code, o cliente aponta o celular e daí abre um universo de possibilidades. Receitas, exemplos de criação, características do produto, de onde que ele veio, quem foi o produtor, fala da história da marca. Então, isso é muito legal. Eu vi também, por exemplo, eu estive agora na escola na Exanc, fazendo um debate sobre esse tema. E estava uma agência de propaganda, Yellow Monk, o Patrício estava lá, que é um... Legal. E ele apresentou, inclusive, um filme da Kombi. Por exemplo, como você fazia o deslançamento da Kombi, né? Que foi um caso de sucesso muito interessante. Então, você criou um conteúdo muito grande, muito interessante de se ver, de se assistir, de curtir, de aprender, de emocionar. E por trás está uma marca, Volkswagen. Com certeza. Então, isso é muito interessante. E no próximo bloco, então, eu gostaria que você falasse para nós, então, das novas oportunidades e também o potencial aí que tem aí para crescer essas novas economias. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje discute o mercado das novas economias. E para falar sobre o assunto, nós convidamos aí o empreendedor Alonso Neto. Bom, Alonso, então nós falamos aí bastante dessa economia toda, desses novos serviços, né, que realmente tem impactado muito em várias atividades. Então a gente vê mudanças no transporte, mudanças na alimentação, mudanças da forma e o hábito de se adquirir, de se comprar, está se mudando assustadoramente até em função das redes sociais, da internet e tudo isso. E eu gostaria que você falasse, então, qual o potencial desses novos mercados agora, nesse novo cenário, né? E também o potencial da economia colaborativa nos dias atuais. A gente está falando de uma transição, de tendências, de negócios, mas essas tendências não são só para grandes empresas nos Estados Unidos, Europa, mas também para o Brasil e para qualquer empreendedor. Porque, como eu falei, as barreiras de entrada caíram. Hoje é muito fácil você desenvolver um sistema e competir com essas empresas. O que existe ainda de barreira é a questão da regulamentação, como foi o exemplo do taxista. Mas sempre que fizer sentido para o consumidor, esse negócio tem que ser feito e ele merece ser feito. A gente não pode deixar a legislação, a regulamentação barrar a inovação. Então hoje a gente tem tecnologias que permitem inovar. Então as empresas têm que correr atrás de inovação, seja um empreendedor que está trabalhando dentro de alguma empresa já consolidada ou um empreendedor que está trabalhando fora. Porque hoje o Brasil já é visto como um país do mundo que um número muito grande de empreendedor, né? Que se destaca muito por isso. Mas, em outra frente, tem uma burocracia muito grande, por exemplo, você aprovar um experimento, um invento junto às instituições hoje que regulam isso,
é um parto. Você lançar um produto novo, um medicamento, é 7, 8 anos. Quer dizer, a gente até teve um exemplo, a Natura teve que pagar uma multa bilionária para o IBAMA porque não pagou lá as devidas taxas para o desenvolvimento de produtos. Que os laboratórios da UF têm essa dificuldade de estar desenvolvendo medicamentos para combater algumas doenças, para aliviar sintomas de diabetes, daí vem um instituto e aplica uma multa violenta porque não seguiu a burocracia. Quer dizer, ao invés de incentivar, você acaba inibindo a criatividade, né? Então a gente vê que falta ainda essa visão mais macro do país, porque as pessoas são criativas no Brasil. Você vê desde o nordestino da feira ali, do feirante, que você vê aqui semanalmente, você vê o talento que o brasileiro tem para inovar. Mas se não houver um suporte, embora o governo tenha esses programas agora de incentivo, mas ainda é pouco, né? Mas ainda é incipiente, né? É uma mudança de paradigma. Primeiro, uma mudança na cabeça das pessoas, de buscar alternativa, de usar a criatividade para solucionar problemas. E a mudança na questão burocrática, né? De facilitar a entrada de novos produtos, de incentivar a inovação nas empresas, fora das empresas também, o terceiro setor. Mas, infelizmente, sempre tem essa questão das barreiras, né? Regulatórias. Aqui na região, o Grupo Algar desenvolve isso já há muitos anos. Desde os anos 90, por exemplo, eles fazem anualmente um encontro com todas as ideias, com todas as inovações propostas pelos colaboradores, né? E isso tem trazido receitas, trazido evolução para eles, tanto a nível de tecnologia como a nível de negócios, né? E você vê, uma empresa pioneira nisso. Agora, quantas empresas que estão com o foco de investimento e inovação? Eu vejo, por exemplo, no agronegócio, hoje, então você vai, por exemplo, para as plantações, por exemplo, todas com drone, todas mapeadas, a agricultura de precisão agora em todo o pasto, né? Você vê os bois todos chipados, né? Você quer saber lá um boi, pega aquele boi, passa no leitor, já fala quando ele foi vacinado, quantos anos ele tem, quais foram. Quer dizer, é uma revolução, né? É uma revolução, tem oportunidades em todas as áreas, tem oportunidades para empreender fora das empresas, dentro das empresas. E como a gente está falando de uma transição, uma nova fase do capitalismo que é chamada de era do compartilhamento, então acho que o ponto é, quem percebe a mudança antes se prepara melhor. Então, se as pessoas quiserem ter sucesso, as empresas, elas precisam olhar para frente, olhar para o futuro, não ficar presa em barreiras regulatórias, em costumes, mas sim enxergar que a gente tem um potencial muito grande de inovação, de tecnologia e utilizar isso dentro dos negócios. Acho que tem um potencial. Você vê, por exemplo, mais uma vez citando Algar, por exemplo, eu me lembro que nos anos 90 a gente fazia assim, Algar 2050. Algar. Então se reuniu um grupo de executivos para discutir como seria a distribuição por avião, legal. Né? E são coisas que hoje você vê que estão aí. Por exemplo, eu participava também daqueles jogos de empresas, ali no começo dos anos 80. Então e aí naquela época a gente já previa a China, né? Não, porque vai tanto para a China, a gente falava assim, imagina a China. Olha né? só. Hoje é o gamification, né? Jogos entre empresas, prever cenários. Então, e aquilo naquela época a gente fazendo previsões, né, de planejamento estratégico de longo prazo, e toda hora aparecia a China. Eu falava, mas como é que pode, né? Quer dizer, minha cabeça na ocasião eu não conseguia prever que a China seria o que é hoje. Quer dizer, e já os mercados, já nos anos 70, 80, já faziam essa projeção, né? A busca pela inovação, pela mudança, pela evolução, ela tem que ser um processo, não pode ser somente uma reunião ou um planejamento estratégico para o ano seguinte. O pessoal costuma dizer que as empresas têm que estar sempre em beta, né? Nunca está pronta, mas sempre se renovando e se articulando. E eu acho que essa oportunidade de novos mercados, novas economias, gera potencial de inovação para todo tipo de negócio. Ainda mais essa coisa da troca, do escambo, da permuta, né? Com certeza. A grande mudança que a internet trouxe, a sociedade em rede, essa nova forma de se organizar, trouxe principalmente essa questão de passar da propriedade para o acesso. Então, eu não preciso das coisas, eu preciso do que elas me oferecem, que é o valor de uso, as propostas de valor do marketing, né? Eu não preciso do CD, eu preciso da música, eu não preciso do DVD, eu preciso do filme. Então, eu não preciso das coisas em si.
preciso das experiências que elas me proporcionam. Então isso aí eu acho que é uma mudança. E os meios mudaram, né? Então, por exemplo, você pode assistir cinema hoje no seu laptop. Eu não preciso ir numa sala ou ligar a televisão. Com certeza. E a hora que eu quiser, eu interrompo agora, vejo depois. Quer dizer, tem toda uma facilidade. O on demand na televisão. Não quero ver a novela agora, perdi a novela, deixo lá. Quer dizer, essas facilidades eram inimagináveis há 10 anos atrás, né? 15 anos, né? É uma coisa muito nova, realmente é uma mudança bem grande, a gente está se acostumando, está conhecendo essas novas possibilidades, mas como em qualquer negócio, quem ficar para trás não vai conseguir se destacar. E facilita a vida da gente, né? Atende necessidades que você nem imaginava que você teria e que hoje é o caso, por exemplo, do telefone, né? Que ele imaginava isso. Hoje as pessoas tropeçam, se trombam nos lugares, porque ninguém fica sem... O marketing tem isso, né? De criar necessidades, né? Talvez a gente nem sabia que existia. Mas, na verdade, o smartphone, ele foi uma combinação, né? Entre o celular, que já existia, e o Palm Top. A convergência, Exatamente. né? Antigamente se imaginava que a convergência seria na televisão, e a convergência acabou sendo no celular. Né? Tá muito bom o papo, Alonso, mas o tempo passa e o nosso tempo tem limites e, infelizmente, nós já estamos com o tempo tomado. Eu queria deixar as câmeras à sua disposição aí para você fazer as considerações finais, vender aí o seu produto, que é muito importante. Com certeza. É um tema muito interessante, novas economias, economia colaborativa, compartilhada. Eu acho que tem assunto para a gente tratar aí um bom tempo. Mas o fato é que a gente está passando por um momento de transição na economia, nos negócios, e tem oportunidades para empreender em todas as áreas. Então, para quem se interessa pelo assunto, gostaria de deixar meus contatos. Eu tenho um blog que é o cocriandovalor.com, onde eu falo sobre essas novas possibilidades. Meu telefone 984315686. Estou também no linkedin.com/Alonso Neto, redes sociais, e acho que quem quiser me encontrar, estou à disposição. É fácil, é só entrar na rede. Com certeza. Agradeço a Milton a oportunidade, o convite, foi um prazer. Quem agradece somos nós, que foi muito interessante. Tenho certeza que o público telespectador também gostou bastante. É isso aí, Alonso. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer a você, público telespectador, que semanalmente nos prestigia com a sua audiência. Agradecer também aos patrocinadores e convidá-los para a próxima edição da próxima semana. É isso aí, muito obrigado e até lá.